Fala galera, beleza? Bom, vamos elaborar uma aula um pouquinho diferente aqui, tá? Vamos resolver no caderno para ficar um pouco mais pessoal e até para dar fugir um pouco da rotina, ok? Vamos falar hoje sobre encontro entre imóveis. Galera, existem dois tipos de encontro entre imóveis. Primeiro, eu vou falar aqui agora com vocês. São quando os corpos estão com o mesmo sentido, tá? Vocês vão ver mais para frente, quando estudarmos vetores, que sentido e direção são coisas diferentes. Direção é horizontal, é vertical, tá? Sentido é para a direita, para a esquerda. Então, nos dois casos aqui, nós teremos a mesma direção, direção horizontal. Porém, nesse caso, nós temos os dois na horizontal e os dois também para a direita. Como poderia ser também os dois para a esquerda, não tem problema algum. Galera, é interessante dizer que nesse primeiro caso, a velocidade 1 e a velocidade 2, ambos terão o mesmo sinal, tá? Normalmente, gente, nós vamos utilizar os dois como positivos, mas pode sim ter algum exercício com dois negativos, ok? Uma outra coisa interessante para falar desse tipo de exercício é que o corpo que está, né, perseguindo o outro tem que ter velocidade maior. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar esse caso aí sendo uma perseguição policial a um ladrão, né? Imagine comigo, se nesse desenho o policial for um e o ladrão for o 2, se o ladrão tiver velocidade maior que o de um nunca irá encontrar o de 2. Beleza? Tranquilo? Uma outra coisa interessante a dizer aqui é que eu utilizei eu utilizei V2, mas poderia ser A, B, X, Y, tá, galera? Isso aqui é meramente aleatório, esse 1 e 2. Poderia ser A e B, X e Y, tá? Vocês vão ver isso em alguns exercícios. A outra situação que nós veremos será de sentidos opostos, tá? É quando eles ambos estão na horizontal, ou na diagonal, ou na vertical, tanto faz, mas nesse caso aqui que nós estamos vendo é na horizontal, só que um está para a direita e o outro está para a esquerda, tá? Nesse caso, eles terão velocidades opostas, que normalmente nós colocamos V1 como positivo, porque normalmente na matemática consideramos que o movimento é positivo, e V2 como negativo. Ah, Glauco, eu posso de repente considerar o contrário? Pode haver alguma questão sim, considerando o contrário, mas é bem raro, ok? Mas Glauco, como resolver esses exercícios? Galera, teremos que fazer dois passos. O primeiro passo é elaborar, tá, ou determinar a função horária de cada móvel. Eu elaborei aqui para vocês poderem ver. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Uma coisa interessante a dizer aqui é que essa é a função horária da posição de um movimento uniforme. Exercícios de encontro entre móveis, na grande maioria das vezes, são movimentos uniformes, ok? Mas pode sim haver também com um movimento uniformemente variado. Mas como não entramos ainda nesse conteúdo, não faremos aqui, ok? Então, elaborei aqui a função horária de um, a função horária do outro. O segundo passo será igualar as funções. Igualar a função horária de um e igualar a função horária igualar com a função horária de 2. Logo, nós teríamos, né, posição inicial de 1 mais velocidade de 1 vezes t, igual a posição inicial de 2, mais ou menos, né, porque pode ser o primeiro caso ou o segundo caso, velocidade de 2 vezes t. Uma observaçãozinha a fazer aqui, galera. Existem exercícios, tá, que vão determinar para vocês, que não vão dar para vocês a posição inicial de cada um deles. Mas eles vão dar o seguinte, exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. Dois corpos que distam 80 metros. Galera, se a distância entre eles é 80 metros, eu vou considerar um deles como sendo o meu ponto, né, inicial, ou seja, ponto zero. Obviamente, o outro será o ponto final. Se a distância entre eles é 80,
Se um é 0, o outro é 80. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, vamos a um exercício agora. Ao exercício, ele diz o seguinte: João estava num posto de gasolina quando viu seu amigo passar, né? O amigo dele passa a 60 quilômetros por hora. Só que provavelmente ele gastou um tempo ali colocando gasolina, ok, galera? Então ele demorou 4 minutos para passar pelo ponto que o amigo dele já havia passado. Olha aí, galera, duas situações que eu tenho que falar para vocês. A primeira é que os dois vão estar no mesmo sentido, então logo os dois terão velocidades com sinais iguais que eu vou considerar positiva. A segunda, a segunda é que eu tenho que determinar primeiro qual a distância que o amigo de João tinha percorrido, beleza? Que será a distância entre eles. Vou fazer o seguinte: 4 minutos, que é o tempo, e vou multiplicar pela velocidade dele. Só que lembrando que 4 minutos, como a velocidade está em quilômetros por hora, 4 minutos terá que ser 4 sobre 60. Vai uma simplificação simples aí, eu cortarei os dois 60, né? Então eu ficarei que a diferença entre eles é de 4 quilômetros. Vamos fazer a função horária agora? Olha que interessante. João vai ter SJ igual a 0 mais 80t, porque eu considero o João como meu ponto de referência, como saindo do ponto P. Então eu vou chamar ele de 0. 0 mais 80, que é a velocidade dele, t. E vou chamar SA, que é a função horária do amigo, de 4, já que ele já está a uma distância de 4 km, mais 60t. Igualando as duas, eu vou ter o seguinte: 80t é igual a 60t, é igual a 4 mais 60t. O 60 vai passar para o outro lado, diminuindo, aliás. Então eu vou ter 80t menos 20t, que é igual a 4. Logo, terei 60t igual a 4. Passando 60 para o outro lado, eu terei que o tempo que João demora para achar o amigo dele são mais 4 minutos, né? Então seria 4 sobre 60. Então o tempo que ele demora para achar o amigo dele é 4 sobre 60 horas, que é igual a 4 minutos. Ok, galera? E olha que interessante, galera. Só para terminar esse exercício, um complemento aí. Ele pede o tempo depois que João passa pelo ponto P, beleza? Por isso a resposta é 4 minutos. Mas ele poderia ter sido um pouco mais maldoso, vamos dizer assim, e ter pedido só apenas o tempo em que João demora para chegar ao amigo, e não ter especificado que era quando ele passa pelo ponto P. Então nós poderíamos ter que considerar os 4 minutos que eles estavam parados, ok? Mas não foi o nosso caso. Então até o próximo exercício. Vamos resolver esse exercício aí. Existem dois caminhoneiros que estão separados por 1.300 quilômetros, né? E ele quer saber em qual cidade eles irão se encontrar. Um sai de São Paulo em direção a Camaquã e o outro sai de Camaquã em direção a São Paulo, sendo que entre essas cidades existem várias outras cidades. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, galera: determinar a posição inicial de cada um deles. Pensem comigo, pessoal. Se a distância entre São Paulo e Camaquã é de 1.300 quilômetros, óbvio, então eu vou com a posição inicial do caminhoneiro que saiu em São Paulo como 0. E vou considerar a posição inicial do cara que saiu de Camaquã como 1.300, ok? Com isso, nós teremos a função horária de um será 0, né, que é o que eu determinei na posição inicial, mais 74t, que vai ficar só 74t, né, galera? Então, S1 igual a 74t. E S2 ficará 1.300 menos, né, galera? Vamos lembrar aí que agora ele está em sentido oposto. Menos 56t. Vou igualar essas duas funções, galera. Vai ficar 74t igual a 1.300 menos 56t. Vou passar o menos 56 para o outro lado. Vai ficar 130t igual a 1.300.
O 130 está multiplicando, passará para o outro lado dividindo. Logo, eu terei 1.300 dividido por 130, que eu ficarei com T igual a 10 horas. Olha aí, galera. Achei o tempo que eles demoram para se encontrar. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer a posição em que eles se encontram. Eu vou pegar esse tempo e vou substituir em qualquer uma das fórmulas que eu achei antes. Ok? Neste caso, eu fiz as duas para que vocês pudessem ver que as duas dão o mesmo resultado, mas bastava fazerem apenas uma, tá? No meu primeiro caso, 74 vezes 10 dá 740 quilômetros. E no segundo caso, 1.300 menos 56 vezes 10, onde 56 vezes 10 dá 560. Logo, 1.300 menos 560 igual a 740 quilômetros. Então, vamos lá. Galera, então, o primeiro caminhão foi quem eu considerei como sendo meu ponto de referência, sendo 0. Então, logo, quem percorreu 740 quilômetros foi o caminhão que saiu de São Paulo. Cuidado com isso, tá? A questão poderia perguntar qual foi a distância que o caminhão que saiu da outra cidade, Camaquã, se eu não me engano, né? Percorreu. Não foi 740 metros, né? Seria, no caso aí, o 560. Não é isso? Mas, como ele está perguntando em que cidade eles irão se encontrar, e nós consideramos, né? Aliás, o exercício colocou São Paulo como 0, a cidade em que ele se encontra é a 740 quilômetros de São Paulo, que é a letra B, né? Garopaba. É isso? Beleza, galera?